Êxodo capítulo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 12. A Páscoa foi a primeira experiência religiosa daquele povo há tanto tempo escravizado. Era essencial que ele fosse novamente ensinado sobre a verdadeira adoração. Com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, os filhos de Israel deveriam comer com pressa o cordeiro, as ervas amargas e os pães sem fermento. Seria um cordeiro para cada família, com a opção de convidar o vizinho mais próximo, caso a família fosse pequena. O sangue do animal deveria ser passado em ambas as ombreiras e na verga da porta, como uma marca de proteção, para que o destruidor não os ferisse. Este rito seria lembrado todos os anos e transmitido de geração em geração. Diante de tudo isso, o povo se inclinou e adorou, cumprindo tudo o que Deus havia ordenado a Moisés e a Arão. Então, como o Senhor havia dito, à meia-noite, ele feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até os primogênitos dos animais. Naquela mesma noite, o Senhor deu livramento ao seu povo, pois os egípcios expulsaram os filhos de Israel com pressa e lhes deram objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e despojaram os egípcios. Após 430 anos, aquela geração finalmente respirava o ar da liberdade, e todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito, pois tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. A Páscoa era uma ilustração da justificação pela fé e seus resultados. Cada família foi instruída a manter-se em casa, comendo o cordeiro e o pão com ervas amargas, pronta para partir e com a porta marcada com o sangue do cordeiro. Essa era uma cerimônia que, se o povo tivesse compreendido seu verdadeiro significado e como o Senhor orientou, a tivesse transmitido de geração em geração, Jesus teria nascido rodeado pela nação de Israel em festa. Cada detalhe dado por Deus para esse momento deveria ser obedecido e era uma questão de vida ou morte. Passar o sangue na porta, mas não ter preparado o cordeiro como orientado, ou se o pão fosse levedado, implicaria em ser atingido pelo destruidor. Ou observar todo o rito dentro de casa e não marcar a porta com o sangue do cordeiro, também implicaria em morte. Percebem, amados? A fé de passar o sangue nos umbrais da porta deve nos impulsionar a alimentar nossa família com o cordeiro e o pão do céu. E mesmo que tenhamos que provar das ervas amargas da vida, no final do dia, podemos encontrar em Cristo, o cordeiro imolado, a força e a paz que nos saciam a alma. O Espírito Santo, então, preenche o nosso coração e nos mantém de malas prontas para a eternidade. Cristo, justiça nossa. Jeremias capítulo 33, versículo 16. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Sempre foi a mensagem central das Escrituras. Era essa mensagem que Israel deveria entender, viver e compartilhar. Mas falhou em entender. Com o tempo se negou a viver e, com isso, tornou-se incapaz de compartilhar. Meus irmãos, o desejo do Senhor em nos libertar é muito maior do que o nosso próprio anseio por liberdade deste mundo mau. Mas por que será que ainda estamos aqui? Porque ainda não entendemos, não vivemos e, por consequência, não compartilhamos a mensagem de que Jesus é a nossa justiça. Desde o primeiro cordeiro imolado por Adão, cada sacrifício apontava para Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A obediência de Israel deveria ser fruto da fé que tinham no Deus que havia prometido livrá-los da escravidão e da morte. Havia condições estabelecidas pelo Senhor
para que o povo obedecesse. Por que achamos que é diferente conosco hoje? Se o próprio Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ó amados, estamos em tempos solenes e decisivos. Até quando nos comportaremos como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos? É tempo de andarmos com lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. É tempo de termos até a porta de nossa casa como um lembrete vivo de que ali habita uma família que pertence ao Senhor. É tempo de alimentarmos a nossa família com a palavra de Cristo e compartilharmos esse alimento com nossos vizinhos mais próximos. Então, o destruidor não nos atingirá. Eu não sei você, mas eu estou cansada daqui. Cansada de mim mesma. Cansada de ver tanto sofrimento. E com muita, muita saudade de Jesus e do céu. E eu não digo isso porque me acho digna de ver o Salvador e entrar nas moradas do Pai. Muito pelo contrário. É na justiça de Cristo que me agarro a cada dia e clamo para que ela esteja sobre mim quando Ele voltar. Não nos cabe saber o tempo da volta de Jesus, mas a palavra nos diz que podemos não somente aguardar, mas também apressar a vinda do dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Então, clamemos pelo Espírito Santo. Clamemos para que mesmo nesse tempo de dormência, de sonolência, à meia-noite, Mateus capítulo 25, versículo 6, despertemos com nossas lâmpadas acesas, cheias do precioso azeite, e possamos entrar com Cristo para as bodas. Mateus capítulo 25, versículo 10. Por favor, estude com mais interesse e profundidade a justificação pela fé, pois ela é a última mensagem a ser dada ao mundo. Ela é, na verdade, a mensagem do terceiro anjo. Eventos Finais, página 215. Oremos, amados. Nosso amado Pai Celestial, Tu tens sido muito paciente com o Teu povo. De geração em geração, tens conservado filhos fiéis que confiaram em Ti, ainda que não compreendessem muitas das coisas que o Senhor pedia que fizessem. Santo Deus, há uma promessa para nós hoje, de que o Teu Espírito nos guiará a toda a verdade. E esta promessa é uma bênção, porque é a verdade que nos liberta, e nós queremos desfrutar da completa liberdade que o Senhor nos oferece a nós e a nossos filhos. Mas antes, o Espírito Santo precisa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos discernir a Tua verdade. Portanto, nos livra de nós mesmos e nos concede uma mente lúcida para que sejamos nesta geração filhos fiéis que vivam a Tua vontade pela fé no nosso Fiador, apressando o Seu grande dia. Que de nossa casa saia o alto clamor que amadurecerá a terra para a última colheita. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescente do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.